Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Um dos pilares da democracia é o facto do povo, através do voto, escolher quem vão ser aqueles que vão gerir os destinos da nação. Obviamente, dentro daquilo que é a participação cívica em qualquer sociedade, vão existir think tanks, grupos de reflexão, pessoas que se juntam e, de alguma forma, através da reflexão, através da partilha de ideias ou de experiências, tentam vislumbrar um futuro para as sociedades onde estão inseridas. Mas, obviamente, há uma diferença muito grande quando estes grupos se juntam e depois lançam para a comunicação social e não só as conclusões, quando permitem a participação da mesma comunicação social, quando são abrangentes nas suas análises. E outra coisa é quando se reúnem em segredo e não deixam sair cá para fora pinga de informação. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema deste mês, à deriva. E olha, sabe uma coisa? À deriva andamos nós sobre a influência que determinadas entidades secretas, que determinados grupos de pessoas acabam por ter ou não influência naquilo que são os destinos e as decisões que se tomam na nossa democracia. Imaginemos, por exemplo, um grupo de pessoas que vai desde presidentes de multinacionais até à banca e à finança, que inclua, por exemplo, o setor militar e, pasme-se, representantes dos governos nacionais. Imaginemos, por exemplo, que essas reuniões se fazem debaixo de fortes medidas de segurança, à porta fechada e onde todos os participantes têm um acordo de cavalheiros de confidencialidade, ou seja, não podem dizer nada daquilo que foi discutido nessas mesmas reuniões. Imagine, por exemplo, que quando inclusive são convidados jornalistas, não é para noticiar aquilo que lá se passa, mas é para ouvir ou participar e depois ficar caladinhos em relação a todos nós que compramos ou vemos e ouvimos os jornais, televisões e rádios onde eles participam. E tudo isto é aquilo que acontece nos encontros do grupo Bilderberg. Por isso é necessário entender se realmente vale a pena votar e se em quem nós votamos decide alguma coisa sobre o futuro do nosso país. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio é nosso convidado de hoje, o jornalista e escritor Frederico Duarte de Carvalho. Ele é autor de diversos livros, mas interessa-nos especialmente um, que vou-lhe só mostrar, e depois hei de mostrar ainda um bocadinho melhor, o governo Bilderberg, do Estado Novo até aos nossos dias. O Frederico já participou noutros programas, um especial sobre Camarate, porque também tem um livro
tenho em relação a Camarate, mas quando olhamos para esta questão do grupo Bilderberg, pode-nos mais ou menos elucidar-nos como é que nasce, em que condições, quais eram as finalidades e qual é que tu pensas que é, ou conseguiste entender qual era a estrutura deste grupo? Obrigado mais uma vez por esta liberdade de expressão que tu concedes neste teu excelente programa. E esse livro que eu publiquei em 2016 resulta de um trabalho de alguns anos de reflexão e de investigação e que cheguei à conclusão de que o grupo Bilderberg teve uma grande influência na política portuguesa, na política, para além da política mundial, sobretudo também na política portuguesa, tanto mais que a fotografia que tens aí na capa são 2 ex-primeiros ministros portugueses que participaram em várias reuniões do Grupo Bilderberg e que acederam a grandes lugares mundiais. António Guterres está neste momento como secretário-geral das Nações Unidas. E uma curiosidade, tu dizes neste livro, António Guterres na altura estava a tentar ser eleito para os refugiados. Já tinha sido eleito, sim, mas... Ou ao segundo mandato, ou qualquer... E tu dizes aqui que já se ventilava a possibilidade dele ser o futuro secretário-geral. Isso era óbvio a partir do momento em que foi seguindo o percurso, aliás, ao longo dos anos em que nós vamos seguindo o percurso de participantes portugueses convidados nas reuniões do Grupo Bilderberg, podemos vaticinar a sua grande dimensão e o seu grande crescimento que vão ter no futuro. Claro. Invariavelmente, uns mais do que outros, claro, nem sempre funciona. Há seres humanos que cometem erros e há outros que só podem ser menos fiáveis que outros, mas há uns que têm dado boas cartas e que têm comprovado o interesse e a importância do Grupo Bilderberg na condução do futuro e da política. Agora menos, porque outra das pessoas que está aí nessa capa, o Sr. Dr. Durão Barroso, que foi presidente da Comissão Europeia, depois de sair da Comissão Europeia, decidiu enverdar por uma carreira empresarial. Aliás, acho que foi Marcelo Rebelo de Sousa que disse, quando Durão Barroso entrou na Goldman Sachs, o banco mundial privado, disse que Durão Barroso atingiu o topo da sua carreira empresarial, não da carreira política, foi da carreira empresarial. E isso é o problema que nós temos hoje com Bilderberg, é que já dominam a política de um ponto de a terem privatizado. E de que tu dizias na tua introdução, e bastante preocupante, será que o nosso voto ainda conta? E não, eu acho que o voto já não conta, porque o livro até se chama do Estado Novo aos nossos dias, portanto, o Estado Novo, conotado o fascismo, o período do fascismo, onde nem toda a gente poderia votar e as eleições eram, de certo modo, controladas. Eu digo, como uma anedota, espero que entendam isto, é que a ditadura, os ditadores, eles respeitam a democracia. Respeitam porque a democracia pode mudar coisas. E, portanto, eles têm medo que a democracia mude a sua situação e, portanto, têm de controlar a democracia. No sistema democrático que nós temos, já ninguém respeita a democracia, porque já souberam como a controlar de uma outra forma para garantir que a democracia não cria surpresas. E em vez de servir os interesses do povo e dos cidadãos, serve os interesses, eventualmente, destes grupos. Mas quando é que surge, em que contexto é que surge? E o nome, que a história é curiosa. Exatamente. Nós vamos ter agora a reunião do Grupo Bilderberg em Lisboa desta semana. E que já não se realizava cá no nosso país. As reuniões costumam ser sempre uma vez por ano, na última semana, próximo do fim do mês de maio, início de junho, e desde 1954. E a primeira reunião foi nos arredores de Amsterdão, no Hotel Bilderberg. Daí o nome Bilderberg ficou batizado como o nome do primeiro local onde eles se reuniram. Portanto, o grupo Bilderberg acaba por vir desse nome na Holanda, e é uma reunião que reúne pessoas vindas dos Estados Unidos com pessoas da Europa. Após 54, é 10 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, é o início da construção da União Europeia, é 5 anos depois da criação da NATO. E nós temos que pensar, Bilderberg, para que as pessoas compreendam rapidamente de uma só vez, é como se fosse a organização política da NATO. A NATO são os militares. O Bilderberg são os empresários, a finança e os políticos dos países membros da NATO. E, portanto, são eles que decidem quais as guerras que se devem ou não fazer,
A NATO apenas e somente executa depois. Tanto mais que o secretário-geral da NATO é uma das pessoas que costuma estar presente nas reuniões de Bilderberg. E crees que, e passando já para o que pode acontecer nestes dias, crees que a transição de secretário-geral da NATO pode eventualmente estar em cima da mesa? E também, qual é que achas que vai ser o espaço que vai ser ocupado pela questão da Ucrânia, não é? Eu tenho muita curiosidade em ver a lista dos convidados. Mas, como sempre, ninguém sabe. Ela sabe-se só 24 horas antes da reunião começar. Vamos lá ver, só para uma questão assim, Bilderberg, toda a gente diz, grupo secreto. Não, Bilderberg não é secreto. Secreto é aquilo que a gente não sabe que existe. Agora, nós não sabemos muito bem o que é que eles falam lá dentro. Nós sabemos que o grupo existe, sabemos quem são os convidados, mas não sabemos, como tu bem disseste, o que é que eles conversam. E isso aí é o secretismo que destrói a base da democracia. Eu posso também não ser muito fã de Davos, mas em Davos as reuniões são mais ou menos à porta aberta e aquilo que se fala sabe-se. Eu costumo dizer que Davos é uma espécie de Disneylândia para os encontros dos senhores. O problema, muitas vezes, também daquilo que se sabe é como é que é dito através dos jornalistas e que sabem. Os de Davos já estão mais ou menos, mas eu depois já lá vou também a falar de Davos, também seria interessante. Quando eu digo que quero ver a lista da reunião de Lisboa e que vai ser conhecida, se este programa, portanto, a reunião vai ser entre quinta e domingo, sendo que os dias mais fortes é sexta-feira, em que as pessoas já estão a chegar e têm os primeiros encontros, e no sábado, durante todo o dia em que ficam reunidos, e ao domingo já vão embora. É um fim de semana de networking entre as pessoas uma das mais poderosas do mundo. E, portanto, entre elas vão estar ali a conversar como grandes amigos e a jantar e a almoçar, falando daquilo que lhes interessa pessoalmente. E, portanto, como vai lá estar, em princípio, presumo, o secretário-geral da NATO, que pediu já para sair agora em outubro e que quer ser substituído, porque está à espera de ir para o Banco Central do seu país, fala-se na possibilidade de atual Presidente da União Europeia, a Ursula von der Leyen, de ser a futura Secretária-Geral da NATO. Isto vai criar um pequeno problema de timings, porque o seu termo do seu primeiro termo de mandato terminará quando forem as eleições europeias, que vão ser agora em junho, daqui a um ano, exatamente daqui a um ano, em 2024. Portanto, ela iria sair um ano antes. Eu não sei muito bem, eu não me informei sobre isso, mas eu não sei se até que ponto é que ela pode ser substituída interinamente durante o período de um ano, ou se podem já apontar o nome de uma pessoa que depois poderá vir a ser a pessoa que vai continuar no lugar dela. Ursula von der Leyen, que já foi Ministra da Defesa da Alemanha. Em 2019, a von der Leyen, quando era Ministra da Defesa da Alemanha, vai à reunião de Bilderberg, na Suíça. E no ano a seguir é ela que chega, logo a seguir vai para Presidente da Comissão Europeia. Portanto, são pequenas coincidências de quando uma pessoa vai a uma reunião de Bilderberg, é como quase, quando é um político, é quase como se ele fosse uma entrevista de emprego. Isto é uma entrevista de emprego, deixa-me só dizer, esta ideia tem que passar às pessoas. É assim, o secretismo e tudo, não, eles não fazem rituais, não fazem coisas, eles não estão ali a pensar em destruir o mundo, eles só estão a tratar dos seus negócios e a conhecerem-se bem entre eles, para que possa continuar o negócio a ocorrer a um ritmo normal e previsível. Eu não tenho qualquer tipo de problema que eles tratem dos seus negócios, eu só tenho o tipo de problema com aqueles a quem eu votei, vão até lá, sem o meu agrimã, tratar das suas vidinhas, não é? Eu penso que há aqui uma inversão de valor. E dizes bem, porque... E é interessante, porque este ano, de acordo com algumas notícias que já surgiram, diz-se que não vão lá estar políticos portugueses. Portanto, essa tua preocupação já está resolvida. A mim, o que me causa preocupação, isso tudo, é que então os políticos neste momento já nem interessam para nada. Ou já está decidido quem é que... Já está decidido, nós já não temos nomes políticos que nos animem para ir a correr para as eleições. Já não temos pessoas que nos puxem pela vontade de trazer o país para cima, de trabalhar, de acreditar. Já não há condutores de massas, eu não estou a dizer de massas no mau sentido, mas pessoas que nos levem a fazer coisas boas e a querer o bem. Já estamos todos tão cansados.
Já fomos todos tão submetidos a tanta pressão psicológica e monetária que neste momento já estamos nós dominados e os políticos já são dispensáveis. Já está, a política já foi privatizada. Olha, e diz-me uma coisa, Frederico, quando nós olhamos também para determinados acontecimentos, sempre foi a questão de, ok, as pessoas reúnem-se, mas será que nós vemos, de facto, depois no cenário mundial, algumas coisas acontecerem que eventualmente foram faladas ou tratadas nestas reuniões? Tu falaste agora da von der Leyen. Há quem diga, por exemplo, muito curioso, a crise do petróleo em 1973, porque creio que precisamente no ano anterior foi falado a situação do petróleo no encontro Bilderberg. O encontro Bilderberg costuma sempre estar um pouquinho mais à frente do que depois aquilo vai acontecer. Nós podemos dizer que as pessoas podem ser tomadas de surpresa. Este ano, vou-te só dar uma anedota que se conta das histórias de Bilderberg. Este ano, o encontro deste ano, vai coincidir com os 100 anos de um grande personagem, que em 72 era o secretário de Estado dos Estados Unidos, que era o Sr. Henry Kissinger. Henry Kissinger tem 100 anos. Em 72, há 50 anos, era ele um dos responsáveis pela condução da política norte-americana. Por acaso é este senhor aqui na foto. Exato, a cumprimentar o Ramalhianes com um balsemão no meio. Mário Soares. Mário Soares, Ramalhianes, desculpa lá. Henry Kissinger, Francisco Pinto Balsemão e o Mário Soares. Eu nem queria dizer o nome do Mário Soares. Não é? Acho foi curioso. o meu lapsus de língua. Mas isso. Curioso, eu não sabia que ias falar nele e mostrei aqui a parte de trás do livro. E, portanto, temos aí precisamente um personagem, o Sr. Henry Kissinger, e diz-se que a anedota é: Henry Kissinger só foi surpreendido uma única vez na sua vida. Foi quando um empregado lhe trouxe por engano um prato que ele não tinha pedido no restaurante. Portanto, foi a única vez que Henry Kissinger foi surpreendido na sua vida. Portanto, quando há crises de petróleo, crises de guerras e outras situações financeiras, eu não vou dizer que estão planeadas, estou a dizer assim, já está visto a acontecer. Porquê? Porque elas podem ser paradas imediatamente. E se quisermos. E quando digo isto, olha, o Trump, que é muito contestado nos Estados Unidos, obviamente que sim, que é uma carta fora do baralho em qualquer situação política inimaginável. Mas ele consegue ter a projeção que tem porque não é um político. Se fosse um político, dizia as coisas politicamente corretas. Como não é um político, diz aquilo que é politicamente incorreto. E neste momento as vozes politicamente incorretas são aquelas que parecem galvanizar mais as pessoas. E infelizmente é isso que nós temos. Temos extremismos depois, de direita ou de esquerda. Porque o que o Bilderberg destruiu foi precisamente, queimou a possibilidade de haver pessoas que pudessem nascer por si próprias, como pessoas do povo e pessoas que pudessem identificar-se com o povo para serem eleitas pelo povo, mas acabaram por ser pessoas controladas pela economia. A ser alavancadas através de órgãos de comunicação social pagos com a publicidade, ou muitas vezes pelos próprios patrões que também vão às reuniões do Bilderberg, como é o caso do Dr. Balsemão, que é um dos grandes patrões dos mídias em Portugal, portanto é ele que paga salários a jornalistas, e os jornalistas seguem um princípio muito comum e muito fácil: eu não vou morder a mão que me alimenta. Portanto, isso seria uma irresponsabilidade, daí eu, por exemplo, digamos, não alimentar-me por mim próprio. Francisco, uma vez que falas num compincha teu, tu és Frederico, não és Francisco. É o outro que é Francisco. Frederico, o nome de Francisco Balsemão está ligado ao Bilderberg e à presença nos encontros de Bilderberg ainda no tempo de Marcelo Caetano. Quase. Eu creio que ele chegou a acompanhar o embaixador... Não, ele não chegou... Eu estou-te a perceber a tua ideia e não estás longe, mas eu vou-te só aqui... Contextualizar e dar os dados bem a situação. Sim. Portugal, e o livro que tu tens aí, resultou de uma investigação que eu fiz bastante séria nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A gente fala, Bilderberg são teorias da conspiração. Eu sou jornalista, não sigo teorias da conspiração, eu faço investigação. E é a pena que a investigação que eu faça não é a mesma investigação que muitos outros poderiam fazer, porque acham que estariam a fazer investigação sobre teorias da conspiração. Tem esse trauma. Bem, eu convivo bem com isso. O mundo assim o permite para que eu possa, pelo menos, divertir-me a fazer investigação noutros sítios onde os outros não foram, e assim, pronto, pelo menos posso fazer qualquer coisa diferente. O que acontece é que eu fui, portanto, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros
Porque seguia um princípio mais ou menos científico. As reuniões são sempre num determinado país, num país diferente, e eu fui ver o que é que os embaixadores portugueses têm a dizer nos seus telegramas diplomáticos que mandam dos seus países para o Ministério dos Negócios Estrangeiros a informar o que é que está a acontecer. E encontrei várias situações e pude, então, fazer de uma forma linear a participação portuguesa no tempo do Estado Novo, até ao tempo da democracia e já depois disso. Durante o tempo do Estado Novo, em 1956, Portugal teve vários, no início, convidados que eram ex-ministros de Salazar. Depois foi convidado nos anos 60, já no fim, meados dos anos 60, finalmente um ministro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira. E ele vai a uma reunião em Inglaterra e traz um documento que depois guarda no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde eu fui consultá-lo, onde fala-se já sobre, por exemplo, o futuro da NATO. E diz que o fim da unificação da Alemanha, e isto é que era a grande ideia, para criar a unificação da União Europeia, para depois criar-se a moeda única. Portanto, isto nos anos 60. Portanto, a unificação da Alemanha não poderia parecer que fora uma vitória da NATO sobre o Pacto de Varsóvia, sobre o outro lado da outra Alemanha, a Alemanha comunista. E tinha de parecer que era uma vontade única dos povos da União Europeia, que se juntavam de criar uma União Europeia, e sobretudo dos países do Sul para o interior. E, portanto, Portugal, Espanha, Grécia, Itália, que já estava, tinham que se unir e juntar-se à União Europeia para precisamente criar essa tendência inevitável de uma unificação da Alemanha. Isto significava, nos anos 60, quando Franco Nogueira vê aquilo, Portugal, para entrar na União Europeia, não pode ter colónias em África. Em Espanha tinha uma ditadura ainda de Franco. Portugal também tinha uma ditadura. Salazar iria afastar-se cerca de um ano a seguir, em 68, mas ainda não sabia fisicamente, mas era inevitável, porque os seres humanos morrem. Portanto, era inevitável que Salazar iria um dia destes desaparecer e que iríamos ter que evoluir para outras coisas. E, portanto, a inevitabilidade deste plano internacional iria colocar em causa a independência e a questão de Portugal, como é que iria lidar com a questão das colónias. Se iríamos conseguir fazer uma federação de países independentes, como se estava a pensar. Portanto, tudo isso é um processo que nós tínhamos então de resolver. Escolheu-se o Marcelo Caetano para suceder a Salazar e não se escolheu o Franco Nogueira. E, portanto, Franco Nogueira demite-se como Ministro dos Negócios Estrangeiros e vai para a Assembleia da República, naquela mesma altura em que foi eleito pela primeira vez Francisco Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão, a ala liberal, em 1969. E Franco Nogueira torna-se então um homem de Bilderberg, conhecia estes segredos, sabia destes planos e destas situações todas. Ele torna-se representante da delegação internacional da Assembleia da República e escreve uma carta a Marcelo Caetano a dizer que foi convidado para a reunião de 72, onde ele vai também com o banqueiro Manuel Espírito Santo. Portanto, para quem ele trabalhava. E nessa altura, Balsemão é secretário de Franco Nogueira na Assembleia da República, mas não vai à reunião, mas fica a saber o que é que existe este grupo. E acho que fica bastante interessado neste grupo. E quando acontece o 25 de Abril, 2 anos depois, em que também se dizem que o 25 de Abril foi planeado, ou pelo menos foi falado uma semana antes na reunião de Bilderberg, quando acontece o 25 de Abril, há toda uma mudança política. Franco Nogueira depois também tem que sair de Portugal a seguir ao 11 de Março, refugiar-se, portanto, toda a situação. E os políticos a seguir, como Mário Soares, mandam outras pessoas a reuniões de Bilderberg, são convidados, nomeadamente Medeiros Ferreira, Ministro dos Negócios Estrangeiros, e depois também Vítor Constâncio, Ministro das Finanças. E, portanto, Bilderberg sai da esfera do que deveria ser, porque visto que é um encontro internacional, sai da esfera do Ministério dos Negócios Estrangeiros e passa para a esfera das finanças, que era aquilo que nós estávamos a tentar naquela altura, porque demos a descolonização possível, rápida, num ano, assassina, criou guerras civis, refugiados, os chamados retornados, mas mais que não são, digamos, são refugiados expulsos de sítios até onde nasceram, e que depois nós só voltamos às mesmas fronteiras do século XV, já não podíamos nos virar para o mar, porque estávamos então obrigados a virar-nos para a Europa. Em Espanha morreu também o Franco, e portanto Portugal, ao fim de um período de 10 anos,
com os políticos indo às reuniões, e com a morte de um primeiro-ministro, que é aquilo que me leva também a entrar no jornalismo, que é a morte de Sá Carneiro e a investigação, e com a morte de Sá Carneiro, Balsemão torna-se o primeiro-ministro, e, por coincidência, em 1981, Balsemão vai pela primeira vez a uma reunião do Grupo Bilderberg. É a primeira vez que Portugal tem um primeiro-ministro em exercício numa reunião à porta fechada, com grandes empresários e grandes figuras internacionais, e que depois não pode dizer nada. Eu acho que o Balsemão gostou tanto daquilo, que quando deixou o poder em 1983, na sequência de uma crise política ditada pelas eleições autárquicas, ele voltou para o seu jornal, mas não deixou a política, pelo menos, digamos, ativa ou nas sombras, porque depois ele torna-se membro permanente do Grupo Bilderberg em 1984. O que é que isto significa? Significa que é um membro permanente representante de um país, e, como tal, ele pode escolher todos os anos 2 representantes, dependendo do tamanho do seu país, e Balsemão, todos os anos, escolhia 2 representantes para ir às reuniões do Grupo Bilderberg, que acabariam depois por ser pessoas que seriam alavancadas para cargos no poder. Alavancadas quer através do seu próprio jornal, o Expresso, com boas entrevistas, com uma boa campanha, digamos, de opinião pública, que parecendo fazer com que as pessoas parecessem muito inteligentes ao falar, e, portanto, com isso tudo se arranja, e com isto ele conseguiu, levava personalidades do PS ou do PSD. Conseguiu dividir e polarizar o Portugal. Mas Pinto Balsemão tinha algo maior pensado do que somente as páginas de um jornal. Ele já tinha pensado a sua televisão privada, que acaba por aparecer em 92. Vou só, para resumir mais ou menos a ideia de como... não é o plano está em movimento. Não é um plano que há vontades de fazerem dinheiro para os seus interesses privados, mais nada. Isto não é mais nada do que isso. E há conta de todos nós, porque controlam a nossa democracia. A questão é só essa. Quando se consegue fazer com que Portugal se junte à União Europeia e de uma forma suez nos convencem que podemos ter uma moeda única que vale o mesmo, que vale, por exemplo, na Alemanha, e que vamos ganhar salários como na Alemanha. Quer dizer, por favor, nós estamos a ver os efeitos de hoje. Casas que são o dobro do salário mínimo. Onde é que uma pessoa consegue fazer isso? Em que milionários, pessoas remediadas de outros países vêm para cá fazer vidas de reis. Isto nem são palavras minhas, são palavras agora do diretor do Expresso. Portanto, o que nós temos hoje em dia é que nós, portugueses, demos muito à Europa, para que esta Europa se unisse. Quando nós entramos na União Europeia em 86, juntamente com a Espanha, seguindo o tal plano dos anos 60, 3 anos depois caiu o Muro de Berlim, em 1989. Em 92, começou as bases no Tratado de Maastricht para se fazer a moeda única. Em 2002, a moeda única foi efetiva. Em 2012, foi quando começou uma das grandes crises, porque a moeda única também é efetiva. E é boa para o interior da Europa, mas é má para os outros países que têm outras situações económicas e outras situações culturais. E, portanto, aqueles países que ajudaram a construir a União Europeia e a fazer a unificação da Alemanha passaram a ser chamados os pigs, os porcos em inglês. Portugal, é o acrónimo Portugal, Itália, Espanha, de Spain e Grécia. E, portanto, pig. Portanto, com isto, quer dizer, o que é que nós temos a dizer? Há uma anedota, para resumir, que eu costumo utilizar. Eu gosto quando tu dizes para resumir e depois continuo. Me permites-me? Claro. Pronto. Eu acho que temos tempo. Não te fiz. Se Hitler viesse visitar a sua Alemanha hoje e perguntasse ao chanceler da Alemanha como é que está a nossa Alemanha, o chanceler dizia: Wunderbare Führer, a Europa está unificada de Portugal à Polónia, existe uma moeda central única aqui e nós controlamos a moeda porque o Banco Central Europeu está aqui em Frankfurt. Dividimos o governo entre a capital em Bruxelas e o Parlamento em Estrasburgo, na França. E o Hitler dizia: mas isso é o meu sonho. E a Inglaterra? A Inglaterra ajudou a fazer iisto e agora fez um Brexit para nos deixar sozinhos. E os russos? Os russos estão a lutar entre eles na Ucrânia. E os americanos? Os americanos vão eleger um louco ou um velho. E os judeus? Os judeus têm um país deles e estão a lutar com os árabes. Foi extraordinário. No fim, a Alemanha ganha. Portanto, a Alemanha, e quando falo da Alemanha, estou ali a falar daquela zona toda central, onde Bilderberg, a Holanda,
a Bélgica, o Luxemburgo, o Liechtenstein, a Suíça continua neutral, mas a ganhar bom dinheiro. Portanto, aí a vida estava... Está e não está, porque agora também com a questão das crises da imigração e da falta de valores que nós estamos a ter. Mesmo, mas mesmo o próprio acontecimento agora com o Swiss Bank, e há quem diga que o próximo é o Deutsche. Há muita gente vai Deutsche a dizer muita gente. Vai Deutsche. Olha, deixa-me só dar aqui alguns nomes dos participantes, por exemplo, do jantar em Queluz. Em 88. O Ferraz da Costa, não sei se isto diz alguma coisa, Manuel Ricardo Espírito Santo, Jorge Jardim Gonçalves, América Morim, Elídio Pinto, Belmiro de Azevedo, José Manuel de Melo, Vasco Pereira Coutinho, são alguns dos nomes. Relativamente àquilo que era a comissão de recepção, Francisco Pinto Balsemão, depois tínhamos aqui David Rockefeller, no grupo consultivo, Giovanni Agnelli, o presidente da Fiat, também no grupo consultivo, Henri Kissinger e depois o Theo Sommer e o Etienne d'Avignon. Entretanto, nos últimos anos, nós conseguimos ver figuras tão diferentes como o Eric Schmidt, que era o CEO da Alphabet, que detinha a Google, ou mesmo o Kevin O'Leary da Ryanair. E a pergunta é sempre, do que é que eles vão falar? E se de facto... Porquê é que a cobertura mediática é sempre tão débil? Porquê é que pessoas, crânios... Isto é o mesmo que nos impedir de ouvir o Einstein a falar da teoria da relatividade, se eles são tão transparentes assim, Frederico. Lá está, isso é uma pergunta que podes fazer aos jornalistas um por um e cada um deles dará a resposta que quiser, eu não vou pôr as palavras nas bocas deles, por isso simplesmente constato o facto de que há critérios jornalísticos que às vezes desaparecem quando grandes personalidades vêm a Portugal e não são objeto de notícias como deveriam ser propagandeadas. Agora, os nomes que tu mencionas aí, de grandes nomes da nossa banca e que tiveram essa influência, é só para dizer o seguinte, mais uma vez, isto é o povo a falar e nós vamos falar assim pelo povo, e o povo às vezes quando fala é através de, muitas vezes, o povo exprimiu-se nas urnas. O povo exprimiu-se ao voto, o voto falou, o povo falou através do seu voto. O que é certo é que o voto não pode impedir que agora o Belmiro das vezes já está falecido, mas a sua filha abra os supermercados ao domingo. Há uma grande, isso é o Santana Lopes, que esteve numa reunião em 2004. E, portanto, quando se impede que os negócios de 4 em 4 anos não se possam fazer por causa de um voto, isso está mal para quem tem negócios e que não quer depender do voto. Eu não posso depender do voto popular se o meu supermercado ou se o meu negócio daqui a 4 anos vai ou não estar a funcionar como eu assim o quero, porque eu faço projeções, eu tenho salários para pagar, poucos, fracos e tudo, mas pronto, mas tenho salários para pagar, tenho fornecedores, tenho ideias de venda, se calhar vendo mais ao fim de semana do que à semana, há uns picos de venda e, portanto, não me dá jeito que o povo fale e que venha dizer coisas que não são boas para o meu negócio. Por isso, eu, se calhar, dou dinheiro a alguns políticos para que digam coisas que me interessam a mim, ou que garantam que não fazem leis irresponsáveis que vão prejudicar o meu negócio. Como, por exemplo, a possibilidade de fechar as grandes superfícies ao domingo, por exemplo. Para... Exato, quer dizer, acho que não deve ser uma daquelas coisas que é pouco popular para alguns comerciantes de grandes empresas, de grandes superfícies, não para o pequeno comerciante. Lá está, é o pequeno. E achas que eles, já não podendo influenciar a política local, se sentem mais robustos? Hoje em dia já tudo é... A globalização já nos faz sentir que o mundo já é um local, apenas. Não vou dizer se é mal frequentado ou não, como diria outro. Mas o mundo já é demasiado pequeno e a reunião de Lisboa que vamos ter agora vai demonstrar isso. São pessoas, 100 e tal pessoas. Muitas delas controlam milhares e milhares de empregos em todo o mundo e elas têm que estar felizes, que é para poder dar os seus empregozinhos ao resto das outras pessoas que vivem com imensas dificuldades. Isto é muito simples.
Se Bilderberg fosse uma coisa tão boa, tão extraordinária, que eles precisavam de estar retirados para pensar como se fossem num convento, estilo monges, e a pensar no bem da humanidade e que vamos criar e que vamos fazer tudo isto tão bem, amanhã o mundo seria um sítio perfeito, uma utopia. Mas não, ao que parece, eles não têm, digamos, possibilidades de fazer isso por todos nós. No fundo, orientam-se eles próprios. Então, isto, como estavas a dizer, é um encontro para que as pessoas de alguma forma, tratem dos seus negócios, dos seus negócios pessoais, dos seus negócios. Porque, inclusive, é algo que as pessoas não sabem, e creio que tu nos informas aqui no livro, é que a estrutura destas reuniões é também de proximidade, ou seja, as pessoas podem se sentar a uma mesa, duas, e conversar. Estar mais perto do que tu e eu aqui ao meu lado. Aqui pode estar aqui por exemplo, deixa-me cá ver, eu vou-te dizer uma coisa. Eles sentam-se por ordem alfabética, ok? E então, tu podes ter ao lado um do outro, na letra S, na reunião de 2020, o Sebastião Nuno, que era o CEO da Fidzai, que era um português, que estava ao lado de um senhor chamado Mark Sedwill, que era o chairman da Atlantic Futures Forum, que por sua vez estava ao lado de um senhor chamado Rodzlaj Sikorski, um polaco, e que por sua vez está ao lado de um senador dos Estados Unidos. Ok? Portanto, tu tens aqui pessoas assim, a falar entre si, e que se diz, epá, eu tenho um problema aqui. Ei, olha, e o outro diz, ei, olha, eu conheço uma pessoa ali que pode resolver isso. Com essa informalidade. De repente, ou então, e isto até vou dar outro exemplo, numa reunião que houve no Canadá nos anos 60, um antigo ministro do Canadá disse ao Franco Nogueira, e ele registrou isto no seu diário, portanto, isto que eu vou dizer é uma coisa pública, ele disse, epá, se o Bob Kennedy, for eleito nos Estados Unidos, isso é muito mal para nós. E esta frase foi dita em abril de 68 e o Kennedy depois foi assassinado em junho de 68. Eu não estou a dizer que Bilderberg tenha planeado o assassinato de Bob Kennedy. O que eu estou a dizer é que foi muito bom para o Bilderberg, a morte do Bob Kennedy. Pronto, portanto, estás a ver por como é que pareça, o próprio John Kennedy já tinha afirmado que existiam sociedades secretas exato, que tentavam controlar a vontade dos povos através da influência dos seus governos, juntamente com ele lá sabia bem do que falava, embora se o John Kennedy tivesse no seu governo membros do grupo Bilderberg. Um deles era o George Ball, que era um secretário de Estado, o vice-secretário de Estado para os Assuntos Europeus. E foi ele, aliás, um dos principais impulsionadores do grupo Bilderberg pelo lado norte-americano, juntamente com o lado europeu. Eu também explico aí no livro isso. Portanto, eu não sei se o Kennedy estava a apontar precisamente para Bilderberg. Mas esta é que é a ideia que eu penso que é errada, que nós achamos que, de facto, as pessoas que são eleitas, e vamos até aos Estados Unidos, por exemplo, que mandam alguma coisa. Porque nós vemos a eleição do Barack Obama, e vemos depois o governo pejado de Wall Street. Wall Street do princípio ao fim. O Barack Obama teve uma sorte extraordinária de ter calhado no momento em que já estava um declínio da situação. Jesse Jackson, muito antes dele, já tinha tido o mesmo discurso de uma pessoa de cor que poderia fazer a diferença, mas não conseguiu ultrapassar. O Barack Obama surge numa altura certa, e, portanto, mas também surge autorizado. Tu nunca irias deixar uma pessoa de cor ser presidente dos Estados Unidos se já não estivesse, digamos, assegurado que isso não iria causar nenhum problema. Antes, pelo contrário, até é bom haver uma pessoa de cor, que é para não se voltar a falar mais no assunto. Daqui a uns tempos só precisamos ter uma mulher e de cor também. Portanto, também volta-se a falar do assunto. Mas há quem diga que, por exemplo, a própria candidatura de Hillary Clinton também foi falada e ventilada, até porque o Bill Clinton foi um dos participantes em vários... Eu volto muito rapidamente. Quanto tempo é que temos? Okay. A Hillary Clinton é uma continuação de uma política dos Estados Unidos que já vem de uma casa gasta, em que tens a morte do Kennedy, e a morte do Kennedy leva-te a um Nixon que já era candidato anterior ao Kennedy, e o Nixon, quando se demite, quem diz ao Nixon, Sr. Presidente, nós
não aguentamos mais a situação, o senhor tem que se demitir, foi o presidente do Partido Republicano. Na véspera de Nixon se demitir, porque ele nem sequer estava a assumir a hipótese de demitir-se, isto foi há 50 anos. No Watergate, em agosto de 74. Ora, quando Nixon se demite, quem diz isto ao Nixon era o presidente do Partido Republicano, um senhor chamado George Bush. O mesmo George Bush, isto foi em 72, que vai ser vice-presidente em 1980, na sequência da não eleição do Jimmy Carter, e é eleito com Ronald Reagan. A eleição de Jimmy Carter, que estará envolvida então numa questão, que é a questão de camarada, isso depois se darei outro programa e nós já vamos lá outro dia. O Bush fica como presidente dos Estados Unidos em 88. Durante o tempo do Bush-Reagan, fala-se de uma questão que é o Irão-Contras, que é um tráfico de armas para o Irão, através de financiamento aos contras da Nicarágua. O pagamento disso, houve um plano, digamos, em que seria a entrega de droga vinda da América Latina para... Isto tudo que eu estou a citar são coisas já investigadas, só que não são propagandeadas pelos jornalistas e assumidas ou contadas assim. Portanto, não estou aqui a me revelar nenhum segredo. Mas havia um aeroporto nos Estados Unidos, que era o centro do tráfico de droga. Exatamente. O aeroporto de Mena, no Arkansas. O Estado que era governado pelo Bill Clinton. Exatamente. Portanto, Bill Clinton e George Bush são todos da mesma família, embora de famílias diferentes políticas, mas de famílias de interesses. Há um filme com o Tom Cruise, que trata fala disso. do piloto, que Exatamente. depois acabou assassinado. Exatamente. O Tom Cruise tem um filme onde conta isto tudo. Portanto, também as pessoas podem ver à vontade Só deste não filme. diz que era o governador do Arkansas. Não, filme. há uma cena no filme extraordinária que é em que o piloto é preso por vários serviços de autoridades, é levado a uma juíza, a juíza diz: estás tramado, meu filho, e recebe um telefonema e atende o telefonema e diz: sim, Bill. Nesse momento, é só a única coisa que dá a entender, para quem conhece. Olha, passou-me. Exato, não, vê essa cena. A cena é o Bill Clinton. Que era o governador do E logo da cena a seguir, esse piloto está na Casa Branca para começar a fazer os voos para a CIA e que vão envolver. Portanto, quando o Trump surge e diz: metam essa senhora na prisão, ele nem sequer imagina, ou se calhar sabe, ou aqueles que o apoiam podem não ter sequer a noção, mas são as vítimas de uma política que vem desde o assassinato do seu rei, neste caso presidente dos Estados Unidos, em 63, e que depois se contamina todo o interior, passando pelos Watergates, passando pelos escândalos do Irão-Contras, passando depois pela forma que o Bill Clinton, que vai a uma reunião de Bilderberg antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos, também faz parte da sua passagem, e que é todo um falhanço e um minar da instituição norte-americana, que é bem o retrato do que está a acontecer, onde entra depois o Bush filho, com aquela coisa do 11 de setembro, que ainda hoje está por explicar como é que foi possível um segundo avião continuar 18 minutos sem ser interceptado e que levanta toda uma série de perguntas à versão oficial daquilo que é. E não estou a entrar em teorias da conspiração. Estou a fazer as perguntas que muitos jornalistas fizeram de uma forma credível e que a resposta fica sempre na onda, na espuma dos dias, e que mete, por exemplo, o nome de um senhor chamado Dick Cheney, que acaba por ser um dos grandes beneficiários, vindo da sua empresa Halliburton, para fazer os negócios na guerra do Iraque. Isto é tudo visível e que nós somos... O Trump é apenas e somente uma consequência de toda esta degradação que houve na política norte-americana. Para que as pessoas tenham noção da utilização da política para interesses pessoais, há quem diga que a grande maioria dos poços de petróleo que foram colocados a arder, não é? Foram intencionalmente feitos para que depois fosse a Halliburton a ganhar o contrato com o apagar o fogo num poço de petróleo, que é algo tecnicamente exigente e que exige de facto saber e que ganham muitos milhões com isso. Para já não falar da Blackwater, que depois começou a fazer os serviços de segurança, mas que infelizmente até deixou morrer aquele diplomata da ONU, o brasileiro. Ora, eu ia falar precisamente dele. Ainda há uns tempos vi um documentário bastante interessante, um filme do Sérgio Vieira de Mello, que deveria ser, se calhar, ele o Presidente das Nações Unidas, o Secretário-Geral das Nações Unidas. O Sérgio Vieira de Mello, se calhar, foi uma vítima de uma coisa estranha que não deveria ter acontecido e que
e que pronto. Olha, que falava e português. Frederico, quais são os perigos reais para a nossa democracia? Só pelo seguinte, quando nós estamos a tratar do nosso dia-a-dia, quando estamos preocupados com pagar as contas, quando estamos preocupados com o futuro dos nossos filhos, como é que nós podemos interiorizar que todo este tipo de estruturas podem ser altamente envenenadoras do acordo democrático que temos com os nossos políticos? Eu já, vou dizer, há anos que ando a avisar, não vou utilizar esse clichê, há anos que eu ando a avisar. As pessoas, é simples, ou seja, as pessoas estão agora a comer aquilo que semearam, ou pelo menos que confiaram, que ia ficar tudo bem, não é? Havia as pessoas a desenhar um arco-íris, vai ficar tudo bem, mas é preciso produzir comida, é preciso produzir, digamos, dentro do nosso sistema que temos de dinheiro, uma economia justa e sustentável, em que o salário seja digno e permita-nos pagar contas básicas ao fim do mês, em que os nossos filhos possam crescer melhor do que nós, é a ambição de qualquer pai, em que não acreditemos, nascemos todos iguais, não, nascemos todos de igual forma, mas nascemos todos diferentes. Temos é que ter as mesmas oportunidades, ou pelo menos lutar por elas, para que os nossos filhos possam ficar melhor. Só que a fasquia depois vai subindo também, e alguns vão ficando para trás pelo caminho. E quando os Estados se substituem, por exemplo, aos pais, por exemplo, em que digam, e os pais acham bem, olha, eu não vou pagar pelos livros escolares, a Câmara Municipal vai pagar, que bom! Eu digo, que péssimo, porque tu é que devias ter dinheiro para conseguir pagá-los e não ir agradecer à Câmara Municipal. Porque quem come pão alheio não sabe se é por amor ou se é com outra ideia que uma pessoa tem. Portanto, nós neste momento estamos a ser subsidiados para vivermos e, portanto, estamos a perder a nossa importância para contribuir para a sociedade. E com isto, a natureza vai decidir que vamos ser extintos. Quem não é produtivo, quem é desnecessário à sociedade. Achas que aquilo que aconteceu a muitos países europeus, nomeadamente aos países europeus, que é a perda de soberania, é como se fosse uma cascata que agora começa a passar para o indivíduo também? Sim. Isto parte do geral para o particular, ou do particular para o geral, como quisermos. Nós sentimos-nos deprimidos, sentimos-nos sós, mas o vizinho ao lado também está assim. E nós não falamos, ou quando queremos juntar-nos, há sempre alguma coisa que nos divide. E, portanto, torna-se um pouco difícil haver vozes que consigam ter alguma serenidade para enfrentar e ter poder popular de voto para enfrentar. E tu acabas por ver soluções mais radicais do que outras. E se for essa a forma que muita gente vai conseguir fazer, aí podes ter a certeza que esses vão ser os mais votados. E não é por mérito deles, é por mérito de quem permitiu que eles fizessem. Só que depois o regime tem sempre possibilidades. Eles vão ser mais votados, depois fazem-nos implodir e voltamos então aos mesmos tiranos e ainda vamos agradecer por ter esses tiranos. Enfim, acho que é preciso haver vozes independentes e livres que consigam, não vou dizer levar as pessoas, mas pelo menos orientá-las no sentido em que as pessoas têm a solução dentro de si e que juntas podem ser melhores. Frederico, em 30 segundos, achas que as pessoas devem estar mais atentas, mais despertas para estas coisas? Essencialmente, cada vez mais é mais importante as pessoas estarem atentas e despertas e informarem-se. É mais difícil também porque há muita desinformação, mas podem sempre contar com alguns, pelo menos, falem comigo. Procurar várias fontes e diferentes fontes de informação. Frederico Duarte Carvalho, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Logo veremos o que é que acontecerá ou se de facto há alguma novidade saída desta reunião. Se é que alguma coisa vai sair, uma coisa é certa, você tem que cada vez mais entender que o seu voto aparentemente não conta assim tanto. Então, em vez de ficarmos sentados em casa à espera de quem é que vai ser o campeão de futebol este ano, se calhar devíamos ter uma atividade e uma participação cívica muito mais musculada. Devíamos ser pessoas preocupadas com aquilo que nos dão para comer a cada dia e em vez de nos estarmos à espera no sofá que nos tratem da saúde, tenhamos coragem de procurar a nossa própria saúde e fazer pela nossa vida. Resta-me agradecer
e dizer que amanhã vamos estar de volta à mesma hora para mais um programa. O resto, uma boa noite e obrigado.